E aí vamos entrar agora nas reações adversas, tá certo? As reações adversas, né, como a gente viu, ó, a maioria dos fármacos tem janela terapêutica estreita. Então, há um cuidado maior com os fármacos antiepiléticos para que o paciente não experimente de reações adversas. Essas reações elas podem ser de três tipos. Tem aquelas que são dependentes da dose, geralmente essas reações são reversíveis. Então, diminuiu a dose, a reação sumiu, tá certo? Tem também as que são dependentes do tempo, ou seja, com o uso crônico elas vão aparecer. E a reversibilidade delas e a gravidade vão variar muito. Para alguns antiepiléticos, depois que eles pararem de usar, a reação adversa desaparece. Para outros, ela não vai desaparecer ou vai até ser uma reação grave. E tem também as reações chamadas idiosincráticas, que são aquelas potencialmente graves e com risco de vida. Quando a gente olha para esses gráficos aqui, ó, estamos vendo primeiro as reações que são dependentes da dose. Quais são elas? É a sedação, ou seja, sono. Geralmente, os fármacos antiepiléticos causam muito sono, e quanto maior a dose do antiepilético, maior a sensação de sono. Causam muitas náuseas, causam diplopia, que é uma visão dupla, né? Causada por um desalinhamento ocular. Ataxia, que é uma incoordenação de movimentos, o paciente anda pouco sem coordenação. Tem o nistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos, então os olhos ficam como se estivesse um ao encontro do outro. Tem um estado de embriaguez, tem um desconforto gastrointestinal, olha aqui, desconforto gastrointestinal, como por exemplo a pancreatite, como por exemplo lesão de fígado, né? Então é uma reação que é dependente da dose, ou seja, quanto maior a dose, maior a reação. Quando você suspende o medicamento, normalmente ela é reversível, né? Como a gente falou. E a trombocitopenia. E aqui embaixo a gente tem vários fármacos antiepiléticos só para a gente poder fazer uma comparação, né? Esses dados aqui foram retirados desse artigo aqui, né? De 2021. Ó, vejam só, gente. Lamotrigina. Quais são as principais reações adversas dose dependente? Aqui é uma reação que acontece, mas com uma frequência menor. As que mais frequentes são quais? Sedação, né? O azul, tá certo? Tá na cor aqui. A sedação, náusea e também a diplopia, tá certo? O fenobarbital, quais são as reações mais frequentes? A gente tem a sedação, tem também aqui a náusea. Esse roxo aqui é a ataxia, que é a incoordenação de movimento. Então, quem faz uso de fenobarbital é muito comum ter essa incoordenação de movimento. E o estado de embriaguez também, tá certo? A fenitoína, que é outro fármaco também de primeira geração, né? A gente tem a sedação. Veja que a sedação é uma reação extremamente comum para todos os fármacos antiepiléticos. Então, é algo esperado, que o paciente tenha muito sono. Por isso, o paciente não pode dirigir, não pode operar uma máquina perigosa, não pode se expor nem a um risco que precise de atenção, por exemplo. Então, sedação, a gente tem também a ataxia, tem o nistagmo aqui, esse laranja aqui em estado de embriaguez. Carbamazepina, os três primeiros, né, semelhante à lamotrigina, né, a sedação, náusea e também a diplopia. E o valproato, que é o do nosso caso clínico, tem sedação, tem o desconforto gastrointestinal, então algo esperado para quem vai fazer o uso de valproato por muito tempo, é que ele cause desconforto gastrointestinal, que ele cause pancreatite, que ele cause algum problema, alguma lesão também hepática, tá certo? E aqui o vermelhinho é a trombocitopenia, que também é bem frequente com quem faz uso de valproato, precisa monitorar aí para que ele não tenha sangramento, precisa monitorar os níveis de plaquetas. E pegando a fenitoína especificamente, né? A fenitoína é importante porque ela tem um comportamento bem peculiar. A gente tem aqui um gráfico mostrando a concentração sanguínea da fenitoína em função da dose. Então vejam que a fenitoína tem um comportamento bem específico, né? Com o aumento da dose, a gente espera o quê? Que aumente a concentração sanguínea de fenitoína. Com o aumento da dose, a gente vai esperando o quê? Que ele atinja a janela terapêutica, a faixa terapêutica. Só que a gente pode ver aqui que o aumento da dose é linear, quando a dose é baixa, mas em determinado momento, onde a saturação proteica da fenitoína, ou seja, a fração livre aumenta absurdamente, nós temos um aumento desproporcional na concentração sanguínea de fenitoína, tá certo? Então, aqui esse aumento desproporcional faz com que o paciente experimente muitas reações adversas,
com um aumento pequeno. Então, até aqui ele não tinha reação adversa, ou as reações adversas eram leves. Aumentou um pouquinho, o paciente pode ter muitas reações importantes, tá bom? Importante a gente saber isso, até porque a fenitoína tem esse comportamento bem específico, tá bom? Só para trazer aqui para vocês um exemplo, ó, quando a fenitoína atinge concentrações de 15 a 20 microgramas por ml no plasma, essa concentração é uma concentração que produz uma ação anticonvulsivante da fenitoína, mas produz uma reação relativamente frequente e relativamente leve também, a fadiga muscular. Só que com 20 a 30 microgramas por ml, já atinge esse ponto aqui bem maior, né? Então, o paciente já experimenta de nistagmo. Com a dosagem que vai fazer com que o paciente atinja de 30 a 40 microgramas por ml, o paciente tem estado similar à embriaguez alcoólica, 40 a 50 microgramas por ml, confusão mental, letargia e coma. Com 50 a 60 microgramas por ml, o paciente, vejam só, gente, que interessante. O paciente que está tratando com fármaco para combater a convulsão, ele vai ter um aumento da probabilidade de ter convulsão. Isso acontece geralmente porque há uma inibição muito maior das vias inibitórias, fazendo com que ele tenha um processo de excitação neuronal. E as reações que são tempo dependentes, ou seja, aquelas reações que dependem do uso crônico do antiepilético. E normalmente o uso do antiepilético é bem longo, né? A gente tem déficit cognitivo, e aí essas reações que são tempo dependente, nem todas elas têm uma reversão completa. Algumas delas podem permanecer mesmo depois que o paciente pare de usar. Déficit cognitivo, alterações comportamentais, o paciente pode ficar mais agressivo, síndrome cerebelar, o paciente pode ter problemas de equilíbrio, problemas posturais, ganho de peso, doenças ósseas, a gente vai ver mais adiante, hiponatremia, né, a diminuição aí do sódio, androgenismo, hiperplasia gengival, a gente vai ver também, e doença do tecido conectivo, tá certo? Mesma coisa, a gente tem aqui os fármacos antiepiléticos, a gente pode olhar, por exemplo, que a lamotrigina não apresenta nenhuma reação que é tempo dependente, né? Pelo menos essas que foram citadas aqui. Já o fenobarbital, as mais frequentes é déficit cognitivo e alterações comportamentais. Para a fenitoína, uma que é mais frequente, são doenças ósseas, a gente vai ver mais adiante também. Também nós temos androgenismo, hiperplasia gengival. Para a carbamazepina, é menos frequente, mas ela pode também causar hiponatremia. E para o valproato, que é do nosso caso clínico, também são reações menos frequentes, as reações de tempo dependente, mas também o paciente pode ter ganho de peso, né? Pode também ter androgenismo e hiperplasia gengival. E aí, olhando para a fenitoína, né, que eu havia falado para vocês que eu ia exemplificar, uma das reações que é tempo dependente é a hiperplasia gengival. Vejam que a gengiva cresceu, né, teve um desenvolvimento anormal causado pelo uso crônico de fenitoína. Parou o uso de fenitoína, o paciente teve a regressão da hiperplasia gengival, né, mostrando que essa é uma reação tempo dependente que ela regride, né, que é uma reação que ela é reversível, tá bom? Já uma reação que não é reversível é exatamente a diminuição da massa óssea, né? Então, nós temos aqui um paciente que tinha uma densidade óssea normal, com o uso de fenitoína, o osso ele se tornou mais poroso, né? Teve uma osteoporose, e aqui uma osteoporose inicial, que é uma osteoporose avançada, causado, né, pelo uso da fenitoína. E essa reação aqui é uma reação irreversível.